Continuação das experiências de Jamie Galloway. Vou contar outra experiência dele. Ele continua. Ele está sentado em uma cafeteira e este homem vem até ele. E estou contando estas coisas para que todos vocês também façam isto. Não é para sermos fãs destas coisas, e sim andarmos nelas. Ele pegou este homem pelo pulso e perguntou: você conhece Jesus? Não, eu não quero Jesus. Ele disse: há demônios aí. Se eu expulsá-lo agora, você crê que Jesus é real? Ele disse: ok. Ele disse: saia dele, espírito de morte. De repente, o cara fica esquisito, como expelindo espíritos dele. Ai, que loucura, ele disse, eu tenho que ir lá para fora fumar. Então ele sai e fica andando de lá para cá tentando fumar. Ele estava de frente para a parede externa da cafeteria. E havia uma pintura ali de um burro. E ali, fumando e olhando para a pintura, de repente a pintura começa a falar com ele. E começa a citar parte das escrituras para ele. Ele volta para dentro desesperado e diz: que loucura, você não vai acreditar. Há uma pintura lá fora falando da Bíblia para mim. E contou qual escritura ele acabara de ouvir. E como ele não conhecia a Bíblia, meu amigo lhe mostrou onde aquilo estava na Bíblia. E é claro que aquele jovem foi salvo. Então, às vezes, são mulas que falam. Aquele homem foi salvo e tornou-se um profeta, muito atuante na área de profecia. Nós descobrimos depois que aquela pintura do jumento anteriormente tinha sido uma pintura de Jesus. E alguém pintou o rosto de um jumento sobre o rosto de Jesus. Uau! Moral da história: às vezes você pensa que uma mula está falando e na verdade é o Senhor. Yes. Às vezes seus filhos dizem: tive um sonho esta noite, e você: é só um sonho, quando pode ser o Senhor. Melhor prestar atenção, há sinais bem ao redor de você. E é a humildade no coração que permite ver isto. É preciso humildade para ver que Deus opera em coisas simples. Um grande poder emanava deste homem. E descobri que o segredo era oração. E haverá uma cultura de muita oração. Mas não como as orações do passado. Ó Senhor, oração de pedintes. Falo de oração que encontra os céus, que vive nas dimensões de Deus, que entra e sai dos céus com um maná fresco, que trazem a solução na mão, que andam na fé viva de Deus, intimidade com o Senhor. Entende o que estou dizendo? Não mais oração no muro ou no armário. É encontrar com o Senhor. E eu fiquei cada vez mais faminto por Deus. E víamos sinais e maravilhas em todo o tempo e em todos os lugares. E andávamos por todas as ruas e avenidas. Às vezes estávamos em lugares de passagem de pessoas e em restaurantes e shoppings. E pessoas caíam no chão. E as outras tinham que passar por cima delas. E caídas ali sobre a glória gritavam: o que é isto? Outras gritavam: não consigo levantar. E eu fui ficando cada vez mais faminto por mais do que isto. E há muito mais que isto. Não estou querendo dizer que me tornei fã de querer mais. Passei a viver em uma atmosfera chamada tem mais.
Sim, e nunca me dou por satisfeito. Estou sempre avançando, pois há muito mais. E veremos transfigurações em glória. Há dimensões onde o mais está disponível, e não somente falado. Quero dar-lhes algumas chaves do reino, que são poderosas. Se quiserem tomar nota, ou se você tem uma memória fotográfica, uma mente de ouro e consegue gravar bem as coisas, há tantas coisas ilimitadas disponíveis. Vocês estão gravando esta reunião? Então vocês poderão ouvir depois. São lições que aprendi e mudaram a minha vida. Quando nasci de novo, foi apenas o começo de minha mudança de vida. Ok? Eu vivo em uma atmosfera de milagres, mas há mais. Há mais encontros que você pode ter no particular da sua casa, que você jamais imaginou. Ok? Quero compartilhar as histórias, mas a jornada também. Comecei a buscar o Senhor porque vi este irmão orar. E ele orava por horas e horas. Mas era diferente, não era em voz alta. Era como se ele estivesse saturando-se da presença de Deus. Costumávamos a andar juntos e ele era um pouco diferente. E sempre ele estava com uma mão para cima. Ele também usava algumas de suas unhas bem grandes. Descobri que ele também era um excelente guitarrista. Um dia criei coragem e perguntei o motivo da unha grande. Ele disse, porque gosto de tocar guitarra. Ele era um excelente guitarrista, já tinha ganhado alguns Emmys. Era um indivíduo maravilhoso. Falava diversas línguas. Amava a Deus. Encontrava-se sempre com o Senhor. O que você está fazendo com suas mãos? Estou encharcando-a de unção. Dava para sentir vibração saindo delas. Não estou falando de, talvez haja vibração. Era um vrum. Após orar pelos não-cristãos nas ruas, eles ficavam, o que você fez com minha mão? Porque ele impunha as mãos sobre eles e era como um choque, porque era muito poder que emanava. Ele sentava por horas contando-me diversas histórias, como uma das vezes que a nuvem de glória surgiu em seu quarto e suas mãos desapareceram e depois reapareceram de novo. Ele contava-me várias histórias, como uma vez eu estava com o Senhor e um anjo surgiu diante de mim e fez um movimento com suas asas, parecido com um leque das japonesas. Asas gigante deste anjo bem pertinho dele. Quantos aqui já tiveram visões sobrenaturais? Nelas, às vezes, vemos tudo bem perto de nós, mas também podemos ver coisas ao longe, como está em várias dimensões. Ok? Exemplo, se eu estivesse vendo este Senhor aqui, eu poderia vê-lo assim bem de perto. Como aqui agora eu o estou vendo. Mas há outras formas, como ver através de paredes, ver dentro dos corações dos homens, o que se passa no interior. Você pode ver as diversas dimensões dos céus. Ok? Há níveis de visões sobrenaturais. Voltando ao anjo, este meu amigo é um artista. E ele me disse, minha visão foi ampliada. Como se eu estivesse muito perto, pude ver cada pixel de cada parte das asas dele. Cada pequena parte de cada pena. Podia ver os pixels, cada fibra, da estrutura das asas dele. Do lugar onde eu estava, pude ver tão bem assim.
E há muito mais. Ele contava-me histórias e como eu queria mais. E comecei a buscar o Senhor. E comecei a orar em línguas. Tinha minha linguagem de oração. Orava em línguas horas e horas a cada dia. Eu parava mesmo para orar horas e horas. Não somente enquanto fazia as atividades do dia a dia. Apesar disto ser muito bom também, mas eu sentava-me sozinho com o Senhor orando em línguas. E depois isto se torna um hábito, orando em línguas o tempo todo. E é lindo como o seu espírito se conecta quando você fala em línguas. Ok? Então, tanta variedade de línguas passou a jorrar. E tem um CD ali atrás, intitulado A Fé de Deus. Há uma seção nele onde falo sobre andar na fé de Deus. É um dos CDs preferidos da minha esposa. E falo de muitas experiências nele. Sentei-me no quarto e disse, Senhor, quero orar bastante, talvez 3 horas. Orei em línguas por cerca de algumas horas. E alguém bateu à minha porta. Abri e um muçulmano estava à porta. Ele foi dizendo, ouvi você orando, o que você está fazendo? Estou passando um tempo com Jesus. Ele disse, sou muçulmano, mas acredito em Jesus. E eu disse, perfeito, pode entrar então. Então comecei a falar sobre Jesus nas Escrituras, e ele não estava conseguindo entender. O que é normal, pois o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Ele precisa ter um encontro com Deus. E eu disse a ele, veja, um anjo virá tocá-lo. Então um anjo vem, toca no pescoço dele atrás e ele cai. E eu disse, levante-se agora, eu quero mostrar algo. E eu estava com muita fé dentro de mim após orar tanto em línguas. Perguntei, você é de qual país mesmo? Respondeu, Irã. Você fala outra língua então? Sim. Vou pedir ao meu Deus que eu possa falar na sua língua. E ele fará isto agora. Ele, é mesmo? Sim, observe. Neste momento, meu amigo de quarto, um pentecostal, na igreja dele, eles falavam em línguas o tempo todo. Até no momento da mensagem falavam em línguas. Então, quando ele chegou, ouviu-me dizer isso e concordou. Yeah! Então comecei, falando em línguas, Sharanamamai, e continuei. Sentia o fogo de Deus queimando a minha face. Enquanto conto isto, quero dar-lhes umas pistas. Vocês estão sentindo também o fogo de Deus? Quando sentirem em sua face puxando e empurrando ao mesmo tempo, isto é ousadia, rosto de leão sobre o rosto de vocês. Quando sentirem isto, são diversos níveis de ousadia que há naquele momento, então eu senti isso. Então, naquele momento, senti isso e comecei a falar. E ele disse assustado, oh, meu Deus, você está me dizendo na minha língua que Jesus é Deus e não Alá ou Brahma? Ele levantou suas mãos assustado, louvado seja Jesus. Ele volta para o corredor de onde veio. E havia uma festa no andar de baixo. Ele estava dizendo, louve Jesus. E diziam para ele, você esteve no quarto de Galo? Galloway? Não? Amo falar em línguas. Falo o máximo que posso. Há línguas dos homens, há línguas dos anjos. A língua de Deus. E é quando saem profundezas de você. Nessa dimensão de falar a língua de Deus é onde você experimenta resultados. Ok? E eu também aprendi a adorar Jesus por horas e horas. Amo adorar Jesus, no particular na minha casa. E eu adoro também em línguas por horas. E ele me dá cânticos espirituais, salmos, hinos, muita coisa boa. Conectada ao coração do Pai.
Eu mergulhava na presença dele por horas, amando, gastando tempo com Jesus. E ele dizia, te amo, filho, te amo. Era só o que dizia naquele tempo. Está ficando um pouco difícil, pois está ficando muito saturado aqui. Então, há dimensões disponíveis. Aleluia.